Olá, um abraço para você de Sete Lagoas, de toda a região. A partir de agora, estamos juntos ao vivo, programa Tempo Esportivo, pela TV Sete Lagoas, canal 8 da NET, pelas nossas plataformas digitais. Hoje, terça-feira, 12 de janeiro de 2021. Vamos juntos mais uma vez. Muita coisa para se falar no Tempo Esportivo de hoje, né, gente? O primeiro destaque, claro, a gente vai abordar daqui a pouquinho, o tropeço do Atlético em Bragança Paulista. Galo apenas empatou com o Bragantino e perdeu a chance de se aproximar dos líderes da competição. Vamos falar também da Série B. Ontem teve início de mais uma rodada, hoje teremos jogos importantíssimos, inclusive com o América em campo. Amanhã será a vez do Cruzeiro. Cruzeiro que terá que enfrentar mais 2 processos na Justiça do Trabalho. Um deles de mais de 35 milhões de reais. Vamos falar também do Democrata Jacaré, as perspectivas para o módulo 2 do Campeonato Mineiro, que deve começar no final de fevereiro. Esses e outros assuntos, recebendo hoje essa figura aí, ó. Nelson Rafael, repórter da Rádio Eldorado. Nelson, para mim é um prazer, viu, voltar ao Tempo Esportivo, depois deste pequenino recesso, mas, pelo que eu percebi ontem, nada mudou. Eu saí de recesso no dia 26 de dezembro, o Atlético jogou muito mal contra o Curitiba. Voltei ontem e o Atlético jogou pessimamente contra o Bragantino. Tudo como dantes no quartel de Abrantes, Nelson Rafael. Um abraço para você. Um abraço, Álvaro, um abraço vocês aí de casa, do outro lado da TV, sempre acompanhando aqui nosso Tempo Esportivo na TV Sete Lagoas. Álvaro Vilaça saiu de férias menos de 15 dias, parece que estava um ano. Olha o tanto que esse homem ficou mais jovem, né, gente? Parou de preocupar ali com o Atlético não entra em campo, mas ele sai de férias no dia que o Atlético joga com cabelos em pé. Volta de férias, dá aquele descanso, o Atlético vai e deixa ele novamente com os cabelos em pé. O Atlético, com esse empate, vê agora a possibilidade do Palmeiras encostar de vez na sua pontuação. O Palmeiras está aí na sexta colocação com 47 pontos, mas tem uma partida a menos em relação ao Atlético, que permanece agora com 50 pontos, mesma pontuação de Flamengo. O Cruzeiro está naquela, né, Alvo? Na Série B já não joga para subir, já não joga para cair praticamente, vai apenas cumprir os jogos, porque tem que mesmo jogar, e os bastidores quentes. No nosso Democrata temos aí uma notícia muito boa, e em compensação temos uma notícia muito triste. Vamos debater ao longo do nosso programa, Álvaro. Valeu. Obrigado, Nelson Rafael. Cruzeiro está jogando só por... Cumprir tabela. Cumprir tabela não, viu, Nelson? A matemática diz que ainda pode acontecer. E eu vou explicar daqui a pouco. Você diz que não. Eu digo que ainda pode. É difícil, mas ainda pode. Olha o nosso número aí, ó, WhatsApp. Participe do Tempo Esportivo. 31 DDD de Sete Lagoas, 999865732. Fique à vontade para participar. Lembrando que o Tempo Esportivo vai ao ar às 11 da manhã e também às 7 da noite. Nós vamos fazer, então, aquele primeiro intervalo. Daqui a pouquinho estaremos de volta com a sequência do Tempo Esportivo. Segura aí. Na dúvida, não compartilhe. Chá de abacate com hortelã previne o coronavírus? Tá na cara que isso é mentira, né? Mas o pior de tudo é que tem gente que acredita nisso. Tanto é que o Ministério da Saúde precisou criar uma página só para desmentir os vários boatos que apareceram por aí sobre a doença. Agora, imagina só se alguém realmente acredita que está seguro contra o vírus porque tomou uísque com mel. O estrago é gigantesco. Às vezes a mentira tem consequências irreversíveis. Talvez um dos casos mais trágicos envolvendo a desinformação seja o de Fabiane de Jesus.
A dona de casa foi linchada por vizinhos depois que uma página no Facebook espalhou um boato de que ela estaria envolvida com magia negra. A desinformação pode ter efeitos trágicos. Na dúvida, não compartilhe. Você sabe identificar os sintomas de dengue, chikungunya e zika? Febre, dores de barriga e náuseas, dores de cabeça, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele e dores nas articulações podem ser sintomas dessas doenças que são graves, fazem sofrer e podem até matar. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando? Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição por comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o foto tradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo? Só podia ser Wizard. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. Coronavírus. Atenção, se você tem mais de 60 anos, fique em casa, mesmo sem sintomas. As demais pessoas devem fazer sua parte. Reduzir a circulação é extremamente importante para diminuir a transmissão do coronavírus. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde. Governo Federal. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. De volta, vamos juntos com o nosso tempo esportivo nesta terça-feira. Daqui a pouco o Nelson disse que tem notícias importantes do Democrata Jacaré e aqui no Tempo Esportivo você fica ligado e fica sabendo de tudo. Mas antes, meu caro Nelson, quero até agradecer aqui algumas mensagens. Meu amigo Jefferson, de Prudente Moraes, o Claudinho aqui do bairro Boa Vista, grande amigo Paulo de Tarso, lá da Boa Vista, está decepcionadíssimo com o projeto do Sampaoli no Galo. Mas é isso mesmo, dias melhores virão, viu, Paulo? Obrigado aí pelas manifestações, estamos de volta ao Tempo Esportivo. Todo final de ano a gente tira ali uma semaninha, né? Aquele pequeno recesso. Esse ano com a pandemia não deu nem para fazer muita coisa, mas só mesmo para recarregar as baterias. E vamos junto, né? Porque a temporada 2020 ainda não terminou. E a gente, a partir do mês que vem, já começa a viver o início dos campeonatos de 2021. Inclusive,
em 28 de fevereiro, o início do Campeonato Mineiro. Mas, meu amigo Nelson Rafael, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem tivemos mais um jogo desta 29ª rodada. Rodada que já teve derrota do Flamengo para o Ceará no Maracanã, derrota do São Paulo para o Santos no Morumbi, a 5ª vitória seguida do Internacional. E ontem, em Bragança Paulista, o jogo que poderia ser a chance do Atlético se aproximar dos líderes, empate em 2-2. Eu vou chamar os lances. O Bragantino esteve na frente 2 vezes no placar. Todos os gols, apenas um gol no primeiro tempo, né, do Bragantino, os outros gols todos no segundo tempo. E o Atlético só conseguiu o empate com um gol de pênalti do Johan já depois dos 50 minutos do segundo tempo. 2 para o Bragantino, 2 para o Atlético. Muita chuva em Bragança Paulista. E o Atlético, de novo, Nelson, tomando 2 gols de jogadas aéreas. Até quando, Nelson Rafael? Álvaro, realmente, bola parada na área do Atlético, bola aérea na área do Atlético, um perigo. O Bragantino, as principais chances que teve apenas foram nessas bolas paradas. No primeiro tempo, o Atlético meio que dominou a partida o primeiro tempo todo. O Bragantino teve a oportunidade numa bola aérea, 2 zagueiros altos. O Hever, ele é alto, 1,97 m, se eu não me engano, de altura. Júnior Alonso também alto e não consegue dar uma proteção adequada ao goleiro Everson. Os 2 gols do Bragantino de bolas aéreas. O segundo gol foi uma cobrança de escanteio e o Edmar, aquele mesmo ex-Cruzeiro, fez o segundo gol do Bragantino. O Atlético que vem caindo, parece o que dá para se ver durante o jogo, aquela intensidade do início do campeonato que vimos o Atlético jogar a todo tempo, procurando o gol, partindo para cima, buscando tabelas, não se vê mais. O Atlético consegue criar muitas oportunidades de gols, mas não consegue penetrar dentro da área do adversário. Pode ver durante o jogo os principais lances do Atlético, sempre na entrada da grande área, chega ali e não consegue partir, não consegue criar mais e arrisca de fora. Principalmente pelo lado esquerdo do Quino, que parece que é a única alternativa do ataque atleticano. É raro de se ver uma jogada pela direita com o Savarino, principalmente, apesar do Savarino ter marcado um gol no jogo de ontem. O torcedor já começa a ficar irritado, principalmente com o Sampaoli. Você frisou bem aí, o nosso telespectador está chateado com o projeto do Sampaoli, ainda mais com as informações que chegaram durante essa semana, Alvo. E agora o Sampaoli passa a ser o homem do futebol brasileiro mais bem pago. Isso porque seu contrato não foi renovado, não foi ampliado, mas tinha uma cláusula que no ano passado, no ano de 2020, ele recebia seu salário, cerca de 400 mil dólares fixos. E a partir de 2021, tem uma cláusula que ele recebe esse mesmo 400 mil dólares, mas aí é com o valor da moeda, o câmbio, né, a oscilação do dia. Hoje o dólar está cerca aí de R$ 5,20. Então você faz uma conta rápida. O São Paulo recebe, se ele fosse pago hoje o seu salário, normalmente o Atlético paga entre o dia 5 e 10, ele receberia R$2,5 milhões de reais, superando aí o Gabigol, que até o momento era o homem que tinha o maior salário no Brasil em relação de futebol. Mas isso aí não, esse jornalista que falou isso aí, isso não procede, não. A gente já apurou, isso não é verdade, não. O pessoal planta muita notícia. São Paulo tem um grande salário, mas não é esse valor aí, não. E tem realmente uma cláusula de dólar. Não, mas não recebe. Falaram que a comissão técnica recebe 3 milhões de reais por mês. Isso é uma grande mentira. O pessoal gosta muito de plantar coisa dentro do Atlético. O salário é altíssimo, o Menin paga 50%, o Atlético 50%, mas é muito menos do que isso aí. Mas independente disso, Nelson, o time do Atlético foi perdendo fôlego durante o Campeonato Brasileiro. Não sei qual a sua opinião, mas todo mundo fala assim, tem que ter paciência, o trabalho tem que ser de longo prazo, e eu concordo, o trabalho tem que ser de longo prazo. Mas é estranho porque o início do trabalho do Sampaoli foi melhor do que agora. Se você pegar o Atlético no primeiro turno, ele estava jogando muito melhor do que joga hoje. Quer dizer, era para ser o contrário, né? À medida que ele fosse ficando mais tempo, o time deveria ir melhorando.
está acontecendo o inverso. Quanto mais tempo ele está ficando, o time está piorando. E a gente vê os mesmos problemas se repetirem. Inclusive, está muito manjado, viu? Esse negócio do Quino ser a válvula de escape ali do lado esquerdo. Você acabou de citar o Savarino pouco acionado, mas o Savarino é pouco acionado porque ele não tem um secretário, ele não tem o Guga, que não consegue apoiar. Lá do lado esquerdo, o Quino, de vez em quando, ainda tem o Guilherme Arana. Então, o Savarino joga muito isolado, não tem uma aproximação, não tem uma tabela, não tem uma triangulação, não tem posicionamento e não tem variação de jogada. Quando você não tem variação de jogada, o adversário te estuda e neutraliza. Qual que é a jogada que o Atlético tem hoje? A única. O Hever pega a bola no meio campo e lança para o Quino, lá na ponta esquerda. Não tem um escanteio, não tem uma jogada ensaiada, não tem um batedor de falta. Não... É muito pouco, o Nelson, para quem é hoje realmente um homem tão bem pago como é o Sampaoli. Eu não estou pedindo para o Atlético demitir o Sampaoli, né? Tem multa e tudo mais. Mas, por ser o Sampaoli, ele tinha que demonstrar mais. E concluo, antes de devolver para você. Com esse investimento que foi feito, esses 200 milhões, para ficar no G4, não precisa de Sampaoli não, gente. Qualquer cabeça de bagre faria os 50 pontos que o Atlético fez até agora. Dudamel, Rodrigo Santana, Thiago Lag, Paulo Autuori, Oswaldo Oliveira, Rogério Micali, todos esses aí que são péssimos, Qualquer um deles faria essa campanha com o elenco que o Atlético tem hoje. Só para exemplificar, Nelson, Rafael, o Atlético começou o ano, o ataque do Atlético era Michael Bolt, Ricardo Oliveira e Franco de Santo. Às vezes o Marquinhos também atuava pelo lado esquerdo. Hoje você tem o Savarino, o Vargas e o Queno, com o Marrone no banco, o Marquinhos no banco, o Sacha no banco, daqui a pouco o Tardelli no banco. Então, o Sampaoli levou o Atlético para o G4. Está fazendo mais do que obrigação. Com esse elenco aí, não está fazendo mais do que obrigação. E está correndo o risco, inclusive, de sair do G4. Então, o time está jogando cada dia pior. Eu acho que ele tem que ser cobrado. Não é ser demitido, isso não vai resolver. Mas alguma coisa tem que ser feita. Qual a sua opinião? Tem que ser cobrado, exatamente. O Atlético começou no início do ano, os jogos eram jogos sufocantes, sempre marcando em cima, e foi perdendo essa força ao longo da temporada. Não temos acesso aos treinamentos para saber se o Sampaoli treina algum tipo de jogada específica, jogada ensaiada. A gente vê que não existe, cobrança de escanteio são sempre as mesmas. Ontem na transmissão chamou a atenção uma hora, o Guilherme Arana normalmente se cobra os escanteios. O Sacha em campo, centroavante, tinha que estar dentro da área para cobrar um escanteio. Ele bateu, isso chama atenção. É o Atlético. Sampaoli é um dos homens mais bem pagos do Brasil, sim, dos treinadores, de fato, com certeza deve ser o mais bem pago do futebol brasileiro, e o Atlético não consegue desempenhar o futebol que a torcida espera. E tem algumas opções. Apesar dessas opções que ele tem no banco, ele não utiliza as 5 opções que são concedidas pelo futebol. Ontem ele realizou apenas 3 e sempre cobra mais e mais reforços a cada dia. E você citou, Álvaro, o início do ano do Atlético com o Michael Bolt, Franco de Santos, mas o início do Campeonato Brasileiro, já nas mãos do Sampaoli, ele tinha um elenco mais reduzido do que tem hoje. Naquele início, não tinha o Zaratio, não tinha o Vargas, por exemplo, e o Atlético estava praticando futebol melhor do que está praticando hoje com esses grandes reforços que chegaram. Zaratio, inclusive, a contratação mais cara da história do Atlético, Álvaro. Sem dúvida nenhuma. O Zaratio está machucado, né? Vamos ver aí a sequência, ele ainda não conseguiu jogar realmente. Ô Nelson, tem um trechinho aí da entrevista coletiva do Jorge Sampaoli? A gente vai chamar, tem hora que não dá para entender muita coisa que o Sampaoli fala também não, que ele fala um portunhol, um castelhano, e não é só por causa do idioma, não, é por causa das respostas também. Não tem hora que ele fala uns trem meio sem pé, sem cabeça. Mas nós vamos chamar o Sampaoli, porque eu até fui muito criticado num grupo aqui mais cedo, porque a torcida do Atlético quer que demita técnico todo dia. Não é isso, gente. Eu não sei a opinião da maioria. Eu não estou falando que tem que demitir o treinador. Mas um homem para ganhar R$1,5 milhão por mês ou mais, e para correr risco de não ficar no G4, vai falar que não está tendo tempo de treinar?
entre um jogo e outro tem intervalo aí de 15 dias e o time só piora, alguma coisa está errada. Vamos chamar o Sampaoli, vamos ouvi-lo. Um sabor de vitória. E o que fazer para conseguir os 3 pontos contra o Atlético Goianiense e aproveitar melhor os tropeços dos times? Jogar como hoje. Hoje o time vino a una cancha muy difícil, con un rival que jugó muy bien con Palmeiras, jugó muy bien con Sao Paulo acá. Digo, Timi fue dominador y el Timi que buscó el partido durante 90 minutos. El rival se encontró con 2 goles en momentos inesperados y de igual forma o Timi buscó por todos lados la posibilidad de empatar o de ganar. Esta es la forma. Después los resultados tendrán que ver con contingencia de cada juego. Você disse na última entrevista que ainda busca resgatar o Atlético mais agressivo ofensivamente. Hoje o time ainda ficou distante do que você acha ideal? No, hoy sí estuvo muy perto de lo que busco, más allá de errores, de incapacidades que a lo mejor tiene cada jugador en diferentes juegos. Hoy la actitud de protagonismo de Otimi fue desde que empezó hasta que terminó. Entonces hemos ganado un gran espacio en esta posibilidad de competir con los mejores teams de Brasil. Seguramente habrá correcciones que hacer, pero hoy sí Otimi fue extremadamente superior de visita contra un rival que indudablemente era muy peligroso para nosotros, y valoro esa posibilidad. Creo que hubo un crecimiento muy marcado en relación a juegos anteriores. Lembrando que o Atlético volta a jogar domingo, às 6h15 da tarde, no Mineirão, contra o Atlético Goianiense. Se não consertar esses problemas, vai sofrer até para ganhar do Atlético Goianiense, viu, Nelson? Só chamar a atenção, fica evidente na coletiva do São Paulo, não sei se ele está protegendo o grupo, porque tem disso, mas ele não, por característica, ele sempre cobrou demais, mas para ele o time jogou bem na partida de ontem. Ele falou isso, que o time jogou bem, que aí a pergunta do jornalista foi feita, o que o Atlético precisa fazer para conseguir conquistar pontos, os 3 pontos. Ele falou que tinha que jogar igual jogou contra o Bragantino. Bom, essa visão do Sampaoli. A minha, eu acho que a sua também concordando comigo, Alvo. Não, o Atlético jogar como jogou contra o Bragantino. O Bragantino, ganhou do São Paulo, que era o líder, 4-2. Mas o Bragantino, gente, não é isso não. Olha a defesa do Bragantino. Tem Everton, que passou pelo Cruzeiro, torcedor do Cruzeiro, detesta o jogador. Edmar, que ninguém nem se lembrava disso. O Bragantino é um amontoado de gente até outro dia brigando na zona de rebaixamento. Então o Atlético jogar como jogou contra o Bragantino, contra o Grêmio, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, não vai conseguir 3 pontos não, viu, Álvaro? É muito complicado, né? Muito complicado. E olha que o Bragantino ontem jogou com vários desfalques, né? Vários desfalques. Nelson, para a gente fechar esse bloco, vamos parar de falar um pouquinho de Atlético. A gente, senão daqui a pouco nós vamos começar a xingar aqui. O objetivo não é isso. Paulo, rapidinho, só para fechar o Atlético, eu me esqueci. Ontem a equipe Sub-20 se classificou para a final do Campeonato Brasileiro Sub-20, bateu a equipe do Corinthians no pênalti e vai disputar essa final contra a equipe do Atlético Paranaense, que eliminou o Flamengo, viu, Alvo? Verdade. 1-1 ontem, né, no tempo normal contra o Corinthians, e nos pênaltis o Galinho avançou e vai buscar o título contra o Atlético Paranaense, que também tem uma categoria de base muito forte. Nelson Rafael, para fechar esse bloco, vamos trazer aqui as informações que você falou há pouco sobre o Democrata Jacaré. Vem aí, né, daqui a menos de 2 meses, o Campeonato Mineiro do Módulo 2, TV Sete Lagoas, a Rádio Eldorado, claro, estarão acompanhando o Democrata nesta caminhada, e a gente espera realmente, e tem uma esperança muito grande que, finalmente, o Democrata vai conseguir o acesso a um projeto sendo montado nesse sentido,
Desde 2008, o Democrata está fora da primeira divisão. Mas o que você tem de notícia? Parece que você tem uma notícia boa e uma notícia ruim, é isso mesmo? Exatamente, ó. Vamos lá. Só para o torcedor saber, não está definido o módulo 2 paralelo ao módulo 1 daqui a 2 meses, no final de fevereiro ainda não, viu, Álvaro? Vai haver uma reunião entre a federação e os clubes do módulo 2 para saber a data ideal para o módulo 2 acontecer. Há uma inclinação muito forte pelos clubes dessa data do Campeonato Mineiro ser disputado apenas no segundo semestre. Inclusive, a posição do Democrata é para, se numa votação, o Campeonato Mineiro acontecer apenas no segundo semestre. Daria mais tempo para ajeitar a parte financeira, para programar realmente o Campeonato Mineiro. Então, essa reunião apenas em fevereiro para definições da data. Agora, falando do Democrata, o Democrata vem com um projeto muito bacana nesse ano de 2021. Vai já ser lançado a marca própria do Democrata, dos uniformes, dos materiais esportivos, e todo o material que o Democrata comercializar agora vai ser de uma fabricação própria. Essa marca já está em votação, inclusive nas redes sociais, para o torcedor escolher qual vai ser o nome da marca. Esse projeto inspirado aí principalmente no que o América fez. O América, a camisa é assinada pelo América, a marca chama Esparta, e o Democrata está com esse projeto. Inclusive, vai haver o lançamento ainda nos próximos meses, já em fevereiro, da terceira camisa do Democrata. Já tive acesso com exclusividade a essa camisa, ficou muito bonito, o torcedor pode preparar, vai ser muito bonito, e com isso, o Democrata espera aí receber cerca de 30% a mais do que recebia quando era de outras marcas. A exemplo do ano passado, a coleção foi assinada pela Kickball. Essa é a notícia boa. No andamento da semana, a gente vai colher mais informações, vai estar passando sempre para o torcedor. Estamos preparando, inclusive, uma matéria que você vai poder acompanhar aí no site da TV Sete Lagoas e também no Portal 7 a respeito dessa camisa, inclusive com as imagens dessa camisa que será lançada. A nota triste, Álvaro, é que no final de semana, ontem pela manhã, a diretoria, o pessoal que trabalha lá no Democrata, mandar um abraço aqui para o Carlinhos, meu amigo, agora ele é funcionário do Democrata, ajuda a manter a Arena do Jacaré. Chegando de manhã cedo, pós o final de semana, para surpresa de muito, o vandalismo atacou novamente aí a Arena do Jacaré, pichações, quebraram placas, fizeram um verdadeiro ato terrorista contra um patrimônio que é da cidade, patrimônio público que é mantido com muito esforço, muita dificuldade, principalmente ali na região do Portão 3, virado para o estacionamento. Picharam tudo, quebraram as placas, chutaram o portão, amassaram, e a pintura foi feita recentemente com muita dificuldade. Só quem está lá no Democrata dia a dia sabe que é realmente muita dificuldade, e aí o pessoal vem e faz um negócio desse. A diretoria se pronunciou, vai sim registrar boletim de ocorrência, está tentando fechar uma parceria com a empresa de Sete Lagoas para fazer um monitoramento por câmeras, já está até em processo avançado essa parceria com a empresa de Sete Lagoas para fazer isso, porque isso não pode ficar se repetindo, Álvaro. É um patrimônio que é da cidade, e aí vem vândalos para lá, ganha o que com isso? Ganha o que fazendo esse tipo de coisa? Não pode se repetir. Se você aí que está nos assistindo tem alguma informação de quem fez isso, denuncie. Não, denuncie, é anônimo, porque isso não pode voltar a acontecer. Repito, é um patrimônio da cidade, e aí, com muito esforço, é mantido para bandos vir fazer isso, Álvaro. Triste, muito triste. Agora eu queria pensar aqui, tentar entender como é que alguém vai na Arena do Jacaré para depredar o estádio. Democrata, coitado, já está, Deus sabe como aí, pagando as contas, buscando reforçar o time, uma luta. Aí pintam o estádio, alguém vai lá e depreda o estádio. E é crime ambiental, né, Álvaro? Crime, pichação é crime de meio ambiente. Não tem cabimento um negócio desse. Não tem cabimento. O cara que faz um negócio desse, o que ele tem no lugar do cérebro? Eu sei o que ele tem no lugar do cérebro, só não pode falar, né? É aquilo, né? Aquele montinho que ele tem lá no lugar do cérebro. Não tem cabimento um negócio desse, não. É brincadeira. E Democrata é um patrimônio da cidade. Então, já dizia meu falecido pai, muito ajuda quem não atrapalha. Então, gente,
Vamos segurar a onda aí. Já que não quer ajudar, não atrapalhe. Vai quebrar o portão, pichar o estádio. É brincadeira. Olha, depois do intervalo, nós vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos jogos ontem, teremos jogos hoje, inclusive o América vai jogar. O América joga lá em Recife, é jogo duro, e o Cruzeiro amanhã. E atenção, Nelson Rafael, depois do intervalo eu vou explicar, eu ainda vejo uma chance pequena de acesso do Cruzeiro. Aí você vai dizer, esse cara tá louco. A matemática diz que ainda é possível. Difícil, mas possível. Daqui a pouco a gente explica e o Tempo Esportivo volta já. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em 7 Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. Nesta casa, todo mundo tem TV por assinatura. Mas quem decide mesmo o que as crianças podem assistir são os pais. Na TV por assinatura não há restrição de horário para exibição de programas. Por isso, é possível bloquear conteúdos de acordo com a classificação indicativa através de uma senha. Seus filhos podem aproveitar uma programação de qualidade com toda a segurança. Para tirar dúvidas de como bloquear programas, canais ou horários, procure sua operadora. O caminho que eu escolhi não é o mais fácil. Mas é ele que me mantém firme e me dá segurança para seguir em frente. Eu sei que desvios existem de sobra. A droga é um deles. Mas quando o esporte toma conta da nossa vida, ele dá força, foco e persistência pra gente não se perder. Na minha vida, eu escolho a direção. E você? Qual caminho vai escolher? Você nunca será livre se escolher usar drogas. A gente sente a gravidade da pandemia quando ela deixa de ser número e vira nome. Minas trabalha duro para ser o estado que melhor controla a crise. Agindo rápido, o governo aumentou em 50% o número de leitos e comprou 1.047 respiradores pelo menor preço do país. Tudo isso vai passar e a gente vai voltar forte. Agora não é hora de relaxar. Continue se protegendo e, se puder, fique em casa. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó,
Dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Estamos de volta com o Tempo Esportivo sem perder tempo. Vamos chamar os gols de ontem, a abertura da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Nelson Rafael, o bicho está pegando nesta Série B também. A briga é intensa, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima da tabela. E a gente observa lances aí. Rapaz, eu estava fazendo as contas aqui. O Operário entrou na briga pelo acesso, viu, Nelson? Você vai dizer que não, né? Mas essa vitória aí de virada 2-1 para cima do Confiança, lá em Sergipe, o Operário tem 48 pontos, ele pode chegar a 60. Ele pode chegar a 60 se ele ganhar os 4 jogos. O Cruzeiro, por exemplo, pode chegar a 59. Hoje o quarto colocado tem 52. E, aliás, joga hoje, né? O CSA e o Juventude, que é o quinto, com 52, joga hoje também. Mas o Operário, uma recuperação muito boa. Ontem também nós tivemos o CRB fazendo 2-0 no Guarani. E Ponte Preta e Cuiabá, 2-2. O Cuiabá, terceiro lugar, 55 pontos. E aí, Nelson, o que você achou dessa rodada? Porque eu vou passar daqui a pouquinho os jogos de hoje. Álvaro, muito otimismo. Se eu pensar que o Cruzeiro vai vencer aí as 4 próximas partidas, e aí você tem que pensar, o Cruzeiro falou matematicamente tem chance de subir, mas CSA, Guarani, Ponte Preta, Operário, Avaí, CRB, Sampaio Correia e também o Juventude, todas essas equipes não pontuar mais na tabela. Porque eles podem pontuar, eles só não podem passar de 59. Mas aí é muito otimista. A gente pegar aí o CSA tá com 52 pontos, juntamente com o Juventude, 52 pontos. Então, 52 pontos para mais 4 partidas, eles vão jogar aí, tem direito a mais 12 pontos. Não, então, 12 peraí. A menos. Então, peraí, eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Hoje tem Brasil e Juventude lá em Pelotas. Jogo fácil pro Juventude? A Juventude ganha. Não é fácil, porque o jogo é lá, mas ganha. Sei. Sábado, Juventude e Cruzeiro. Juventude ganha? Aí que tal? Os jogos do Cruzeiro é difícil de palpitar. O jogo é no Mineirão. Não, é em Caxias. Mas é sem torcida, isso não muda nada. Depois o Juventude vai a Florianópolis pegar o Avaí. É jogo fácil? Não, aí não. Depois o Juventude vai receber o Figueirense. É um clássico do Sul. O Figueirense brigando para não cair. É jogo fácil? Não, Alves, mas aí você está fazendo um recorte só do Juventude. Vamos fazer um recorte. Eu tô te dando um exemplo, Eu tô te dando um exemplo. Você está falando, todo mundo tem que perder. O Juventude não vai ganhar todas. Você pega, por exemplo, o Cuiabá. O Cuiabá tem jogos duríssimos. Ontem já não ganhou. O Cuiabá ontem já não ganhou. Ele vai pegar, por exemplo, o Sampaio Correia. Ele vai ter um jogo duríssimo contra o Paraná lá em Curitiba. O Paraná brigando para não cair. Então, assim, não dá para cravar nada, né? Não dá, exatamente, não dá para cravar nada, mas aí o torcedor cruzeirense, ele ficaria até empolgado se o Cruzeiro estivesse desempenhando um futebol que o deixaria confortável de pensar dessa maneira. O problema é que mesmo na vitória para o Sampaio Correia, por exemplo, na última rodada do Cruzeiro, não foi aquele futebol vistoso. O Cruzeiro saiu na frente no marcador, fez um gol, depois o Filipão baixou as linhas, deixou o Sampaio Correia pressionar o jogo praticamente inteiro contra o Cruzeiro e aquele sem força de vontade, Cruzeiro parecendo que já tinha ganho o jogo, estava tudo certo. Quando teve o Pote, que ainda numa irresponsabilidade expulso, aí que o Cruzeiro baixou mais ainda a linha, uma pressão danada. Aí o torcedor cruzeirense pensa, tem chance ainda? Eu assisti o Álvaro, ele falou que tem chance. Na hora que o Cruzeiro entra em campo, com aquela vontade do Cruzeiro de ganhar os jogos, não tem, e o torcedor fica desanimado. O Cruzeiro tem que pensar na discussão. Mas, ô Nelson, vem cá. Se o Cruzeiro vai ganhar os 4 jogos, até acho que tem chance de ganhar. Amanhã, por exemplo, pega o Oeste. O Oeste é um time fraquíssimo. Na outra semana, Náutico, Operário e tal. Bom, se ele vai ganhar, eu não sei. Mas que a matemática diz que ainda existe uma pequenina chance, ela diz. Agora, se o time não ganhar do Juventude, você não vai botar a culpa em mim, né? Vai dizer que a culpa foi minha, né? Álvaro, com essa matemática pequenina dele, está muito apegado aos números da
mas é 0,4%, Álvaro? Atualiza para a gente. Agora aumentou para 0,6%. 0,6% de acesso do Cruzeiro. Cruzeiro, ó, tem que pensar no planejamento para o próximo Campeonato Brasileiro, principalmente na parte financeira, porque não vai ser fácil. Você falou no seu destaque, o Dedé ontem levou o Cruzeiro na justiça pedindo 36 milhões de reais. O Dedé, já vamos pegar um recorte de todo o contrato que o Dedé tem no Cruzeiro. O Dedé que estava no Vasco, chegou no Cruzeiro. Se o Dedé entrou em campo 1/3 em todo o contrato dele, é muito. O Dedé sempre se lesionou muito, sempre esteve muito machucado e agora pedindo aí 36 milhões. Semana passada no balanço foi divulgado 1 bilhão de dívida aproximadamente do Cruzeiro já. Ou seja, juntando tudo isso, não vai ser fácil esse ano de 2021 para o Cruzeiro. Vai ter que enxugar muito o elenco. Jogadores com salários altos, como o de Manuel, para nível de Série B do Cruzeiro, infelizmente, não vai poder manter. Rafael Sobis, Potker, que foram jogadores que recebem um pouquinho a mais ainda. Inclusive, está causando aí uma certa rusga no plantel, porque são salários atrasados já há 4 meses, notícias que chegam. E que esses jogadores, por exemplo, eles recebem. A gente não tem a confirmação dessa informação, mas se for verdade, a gente conhece o futebol, está rachando ainda mais o elenco, ou seja, Felipão e companhia, muito trabalho para esse ano. A diretoria vai ter que ter aquela criatividade financeira, aquela engenharia ainda maior para a temporada, porque não vai ser fácil. A Série B já se mostrou para o Cruzeiro que não é assim, se ganha com o pé nas costas, como era falado no início do campeonato. Todo mundo, o Cruzeiro, um time de camisa centenário, vai subir essa Série B com um pé nas costas, mesmo devendo 6 pontos. Não é assim. O Cruzeiro ainda sofre sanção da FIFA, não pode registrar novos jogadores, tem que pagar aquela parcela de uma transação para o PSTC. Olha só para você ver, time que tem nome de partido político. O Cruzeiro, por causa disso, está sofrendo uma sanção da FIFA. Ou seja, resumo da ópera. O Campeonato Mineiro já começa logo em fevereiro. Série B resta apenas 4 jogos. E aí acaba o Mineiro, já começa a Série B do ano de 2021. Se o Cruzeiro não começar desde agora, pensar nessa próxima temporada, será mais um ano para o seu torcedor passar aí, ficar de cabelos em pé, Álvaro Vilaça, como você ficou essa rodada com o seu Cruzeiro ao longo da temporada. Não vai ser fácil, o planejamento tem que se iniciar a partir de agora, viu, Álvaro? Ô Nelson, coloquei o óculos aqui para divulgar a rodada, o restante da rodada, né? Hoje às 7h15 da noite. O que é isso aí, gente? Apareceu o presidente do Cruzeiro aí? Não, pode deixar ele, esse homem tá falando muita bobagem, não se pôr ele hoje não. Hoje às 7h15 da noite em Ribeirão Preto tem Botafogo e Sampaio Correia, em Curitiba tem Paraná e CSA, em Pelotas, Brasil e Juventude, em Recife, Náutico e América, todos esses jogos às 7h15 da noite, gente. Olha só quantos jogos importantes. O América, se ganhar do Náutico hoje, fica muito próximo do tricampeonato brasileiro da Série B. Já está garantido na Série A. Chapecoense também, virtualmente já garantido. Mas agora a gente já fala de título. O América com grandes chances. Teremos hoje ainda 9h30 Chapecoense e Figueirense em Chapecó. Amanhã 2 jogos, fechando a rodada. Em Florianópolis, Avaí e Vitória. E amanhã às 9h30 da noite, Cruzeiro e Oeste no Mineirão. Só falta o Nelson dizer que o Cruzeiro não vai ganhar do Oeste no Mineirão. Aí eu vou embora para casa. Ainda levo esse tripé aqui, que eu acho bastante interessante também, viu, Nelson? Ó, o Cruzeiro joga no Mineirão, obrigação de vencer. O Oeste, o time virou o saco de pancadas da Série B, apesar de ter vencido um jogo na penúltima rodada. O Oeste não consegue ganhar de praticamente ninguém. Acontece que sempre quando a gente vem aqui e fala, o jogo é muito fácil para o Cruzeiro, tem a obrigação de vencer, o time vai lá e complica a vida do Cruzeiro. Esse mesmo Oeste, já no primeiro turno, já era assim o saco de pancada, todo mundo vencer do Oeste, complicou a vida do Cruzeiro, lá em Itápolis. O torcedor tem que se lembrar disso também. E o Felipão, outro recado que tem que mandar para o Felipão. Ficar nessa, o jogador passar a mão na cabeça de jogador... ele tá fazendo, tá ajudando, vamos ter que trabalhar. Não, Filipão. O jogador vestiu a camisa do Cruzeiro, tem que ir para campo, tem que jogar, tem que suar a camisa. Não adianta o Cruzeiro fazer um gol e ficar só se defendendo como foi
lá em São Luís contra o Sampaio Corrêa, não. O torcedor quer ver o Cruzeiro para cima e em cima. O Cruzeiro que vai ter dificuldade, sim, contra o Oeste. Não adianta ficar pensando que vai ser fácil o jogo, não. Todo mundo está complicando a vida desse Cruzeiro na Série B, Alvo. Então não adianta você vir cá e falar que o Cruzeiro vai atropelar o Oeste também, não, que amanhã você vai passar vergonha aqui no programa. Porque gente. O Cruzeiro é muito complicado, viu, Alvo? Gente, o Oeste ganhou um jogo fora de casa nessa Série B. Você acha que o Cruzeiro, Independência, teoricamente, é um jogo mais fácil para o Cruzeiro? Deverá ser. Se não for, aí, meu amigo, se o Cruzeiro não ganhar do Oeste, aí eu paro de falar de acesso, viu, Nelson? Aí eu paro. Combinado assim. Se ele não ganhar do Oeste... O resultado, Cruzeiro-Oeste, empate. O quê? Primeiro turno foi empate, Cruzeiro-Oeste? Não, mas aquilo foi um outro momento, né? Um outro momento, sempre é assim. Olha, Álvaro, o torcedor ele não pode se iludir com o Cruzeiro como você está iludido aí, 0,6% de chance. O Cruzeiro tem mais chance de subir para a Série A do que a poupança rende no bolso do brasileiro mensalmente, viu, Álvaro? Isso aí é um alento. Meu amigo, vamos aguardar. Lembrando, então, o Cruzeiro pega o Oeste amanhã, 9h30 da noite, e sábado joga 7 horas da noite em Caxias do Sul contra o Juventude. De repente ganha amanhã, CSA e Juventude tropeçam hoje e vai para a Serra Gaúcha sábado com a faca entre os dentes. É assim que o torcedor gostaria que fosse. Vamos ver se isso realmente acontece, né? E você citou aí já o Dedé, o Jadson Silva, não sei se você chegou a falar, também faltou ao treino, né? Tá com várias propostas aí de outros clubes. O problema é que o Cruzeiro não está conseguindo pagar os salários e os impostos e não está recolhendo o FGTS. E aí existe uma brecha na lei, completou 3 meses de atraso, o jogador pode pedir a rescisão indireta. Já perdeu vários assim esse ano. O Fabrício Bruno, que jogou contra o Atlético ontem, jogador do Bragantino, saiu desse jeito. Vários, né? A gente poderia citar vários. O Rafael, goleiro que está no Atlético, a mesma coisa. Aquele Ederson que foi para o Corinthians, a mesma coisa. E por aí afora. Então, é uma situação que a diretoria precisa resolver, porque senão vai continuar perdendo jogadores. Nelson Rafael, esse América e Náutico hoje, você gostaria de falar alguma coisa? 7h15 lá em Recife, lá nos Aflitos. Ressaltar o excelente trabalho do Lisca, né, Álvaro? Matematicamente, o América precisa de um empate hoje para se classificar de vez na Série A, matematicamente. Apesar de a gente saber que já está garantida a América e Chapecoense, mas o Álvaro gosta de citar a matemática, precisa do empate. E agora é pensar mesmo em título, o trabalho excelente que o Lisca vem fazendo com esse elenco americano. Acho que a diretoria já tem que pensar seriamente em fazer o possível para manter o Lisca na Série A que vai se iniciar em fevereiro, pegar esse dinheiro que ganhou aí na Copa do Brasil, sendo semifinalista, se tiver de escolher entre fazer investimento em 3 jogadores para reforçar o elenco e manter o Lisca, eu certamente manteria o Lisca, porque com esse mesmo elenco que o América tem hoje nas mãos do Lisca, ele consegue ficar na Série A do próximo Campeonato Brasileiro. Se tirar esse Lisca com esse mesmo elenco, eu já não garanto o América na Série A, vai ser aquela briga pelo rebaixamento, vai ficar na parte de baixo da tabela. Então, o Lisca é dono de, se não 80% desse acesso e um possível título, e essa excelente campanha que o América fez, ele até mais a responsabilidade do treinador Lisca doido. É lógico que a diretoria da América trabalha muito e trabalha forte, tenho certeza que vem despontar aí para ser próximos 5 anos muito bons do América por causa de todo esse trabalho que vem sendo desempenhado com muita responsabilidade, que sirva de exemplo para o Cruzeiro, aliás, viu, Álvaro? Sem dúvida nenhuma. Ô, Nelson, vamos falar aqui dos nossos parceiros, vamos falar do Supermercado Santo Antônio. Sábado teve um sorteio, gente, sensacional, toda aquela premiação que foi distribuída, 2 carros, 10 vales compras de R$3.000 cada um. É assim no Supermercado Santo Antônio, é o ano inteiro distribuindo prêmios. Por isso é que a gente sempre fala, olha, compre no Santo Antônio, porque além de tudo você concorre a muitas promoções. Eu lembro ainda que no Supermercado Santo Antônio você compra e paga em até 3 vezes nos cartões de crédito sem juros e em até 35 dias no cheque pré-datado. São mais de 57 anos de tradição,
uma das empresas mais tradicionais e mais querida da nossa cidade. Eu falei do Supermercado Santo Antônio. E antes das considerações finais aqui do programa, quero falar do Sacolão Center também. Para quem tem dúvidas, olha, o Sacolão Center trouxe aí hoje, a Sandra já me mandou aqui, está com muita oferta para esse janeiro, produtos que vêm fresquinho da Ceasa todos os dias, eu só compro no Sacolão Center. Cará, cabeça, melancia e repolho, R$ 1,98 o quilo. Abóbora muranga, cebola miúda e limão, R$ 2,48 o quilo. Mamão formosa, R$ 2,98 o quilo. Melão, R$ 3,98 o quilo. Gente, ninguém tem esses preços. E o Sacolão Centro ainda tem o teleentrega. Olha os números aí. Faça contato, aproveite toda a comodidade. Viva com mais saúde. Adquira os produtos do Sacolão Center. Nelson Rafael, algum destaque final, alguma coisa que você gostaria de falar antes de passarmos a régua no tempo esportivo de hoje? Olha, vamos destacar o complicado calendário brasileiro para esse ano de 2021. Já é do conhecimento de todos que não vai ter férias e o torcedor vai acompanhar um futebol intenso a partir da data final do Campeonato Brasileiro. Na próxima semana já vai se iniciar os campeonatos estaduais e aí nas datas finais do campeonato estaduais, na próxima semana, na semana seguinte, já se iniciam a disputa do Campeonato Brasileiro e também, Álvaro, antes já no finalzinho do Campeonato Brasileiro vai se iniciar aí as primeiras rodadas da Libertadores para aqueles times que se classificam no Brasil, por exemplo, entre quinto e sexto lugar, que são as fases eliminatórias, ou seja, preparação física desses atletas, Alves. Estou começando a ficar muito preocupado na reta final do campeonato, previsão de muitas lesões por causa deste aperto no calendário, viu, Alves? Ô Nelson, pipocou uma notícia aqui, nós vamos tentar apurar durante o dia, que esse jogador aí, o Jadson Silva do Cruzeiro, né, que entrou na justiça, porque estava há mais de 3 meses sem receber salários, que ele estaria negociando com o Atlético. Não sei se isso procede, e não sei também se o Jadson Silva seria um jogador útil para o time do Atlético. O Atlético tem trazido jogadores aí, até titulares de várias seleções. Não sei se o Sampaoli teria dado o aval, se essa notícia procede. Vamos aguardar, mas o que chega é que o Jadson Silva estaria, a exemplo do goleiro Rafael, deixando o Cruzeiro através de uma questão judicial e podendo assinar com o Atlético. Você que está no Galo aí no dia a dia, conversa com todo mundo lá na cidade do Galo, você vai ter que apurar essa para nós aí, viu, Nelson? É um volante, né, Álvaro? A gente sabe que o Atlético tem dificuldade nessa posição, apesar de ter o Gustavo Blanco retornando de empréstimo junto ao Goiás e também o Léo Senna, no meio de ano, retorna de empréstimo junto ao Spezia da Itália. É um volante, mas vamos apurar, apesar de que, de antemão, se fosse para mim falar, eu acho que não, muito difícil, você já falou. O Atlético vem trazendo jogadores titulares de várias equipes, inclusive jogadores de até seleção de seus países. Vamos apurar, aguardar o Jadson Silva, que até pouco tempo atrás era reserva no Cruzeiro, com o Filipão, que ganhou a titularidade. Verdade. Obrigado, Nelson. Até a próxima. E vamos juntos aí, né? Com o Galo, com a Raposa, com o Coelho e com o Jacaré, meu filho. Olha, Álvaro, um prazer fazer esse primeiro programa de 2021 ao seu lado. Eu já estou batido aqui em 2021. Você estava lá no Caribe, fica falando, estava contando mentira que estava aqui Sete Lagoas, no bairro Brasília, mas estava lá no Caribe. É bom todo mundo ficar sabendo disso. Ao lado de Paulinho Guará, ficou mandando mensagem para mim nas redes sociais no final de semana. Está de volta. Pode ver que ele está até mais moreninho, viu, gente? Brincadeiras à parte, Álvaro. Um grande abraço para você, um grande abraço para nossos amigos aí de casa. Amanhã tem Tempo Esportivo e é com Álvaro Vilaça. Você já está convidado a partir das 11 horas na TV Sete Lagoas. Obrigado, Nelson. Obrigado a você que nos acompanha. Paz e harmonia no coração. Fiquem com Deus. Amanhã volta o Tempo Esportivo. Valeu, gente.